Moçada, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para a continuação do nosso tema sobre Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Continuamos com a parte de antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Um dos antecedentes foi o nacionalismo. E aí, basicamente, gente, o que é o nacionalismo? O nacionalismo é aquele sentimento de pertencer ao mesmo povo, né, à mesma nação, devido a terem o quê? Os mesmos hábitos culturais, como hábitos de vestimenta, de alimentação, de idioma. Isso levou à união de vários e vários povos. Isso levará, né, também a ocorrer a Primeira Grande Guerra Mundial, como por exemplo o pan-eslavismo, né? O que seria o pan-eslavismo? Era a união dos povos de origem eslava. Os sérvios, o país Sérvia, tinham como objetivo criar a Grande Sérvia. E aí, gente, os sérvios tinham como interesse naquele momento se unir a outros povos eslavos. Sim, os sérvios, eles eram eslavos, eslavos como os bósnios, os croatas, os eslovenos, os montenegrinos. Todos eles tinham que, gente, a mesma origem. E naquele momento, no início do século XX, ok? Isso acontece até em fim do século XIX, a Sérvia tinha interesse de se unir aos povos eslavos. Entretanto, os povos eslavos, eles sofriam, gente, naquele momento, influências de outros países, como, por exemplo, do Império Austro-Húngaro e dos russos. Quer um exemplo maior? O Império Austro-Húngaro havia conquistado no início do século XX, a Bósnia-Herzegovina. Os bósnios estavam sob a posse, ok, do Império Austro-Húngaro. Os austríacos conquistaram aquele território. E a Sérvia tinha interesse de território. Por quê, gente? Porque os bósnios, eles eram o quê? Eles eram eslavos. A Sérvia, o que ela desejava? Formar o quê? Formar a Grande Sérvia. E naquele momento, então, isso gera o quê? Isso gera uma grande tensão entre os sérvios e os austríacos. Por quê? Porque os austríacos dominaram o território em que os sérvios queriam se unir, que era o território da Bósnia-Herzegovina. Além disso, os russos também tinham interesses naquela região, tá? Não somente o Império Austro-Húngaro, mas os russos também tinham interesses, obviamente, comerciais naquela região. Tudo bem? Então percebam, naquele momento existe uma grande tensão entre os russos, ok, austríacos e os sérvios. Por quê? Russos e austríacos, o que eles querem? Dominar a região pertencente, né, à Sérvia e dominar a região onde viviam os eslavos. Os sérvios, o que eles queriam? Se unir a todos os povos eslavos. Isso gera o que, gente? Isso gera uma grande tensão naquela região, conhecida como a crise balcânica. Beleza? Além disso, temos também o pangermanismo. O que seria o pangermanismo? O pangermanismo é a união de todos os povos germânicos. Naquele momento, né? Quem são os povos germânicos? São os alemães e os austríacos. Então surge um sentimento, ok, entre alemães e austríacos de se unirem. Para que, gente? Para criarem uma nação muito forte, ok? Por quê? Porque eles tinham os mesmos hábitos culturais. Tanto que, durante a Primeira Guerra Mundial, o que ocorreu? Ocorreu uma aliança entre austríacos e alemães. Por qual motivo, gente? Porque eles tinham o quê? A mesma origem, tinham os mesmos valores culturais, tá? Então prega pra gente o pan-germanismo, a união de todos os povos germânicos. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Próximo fator, as rivalidades entre os países, como por exemplo, a rivalidade entre anglo-germânica, ou seja, entre ingleses e alemães. Gente, por que havia naquele momento, em fins do século XIX, início do XX, uma grande rivalidade entre alemães e ingleses? Devido a quê? Devido a disputas por mercados consumidores. Naquele momento, ingleses e alemães disputavam mercados consumidores na África e na Ásia. Isso gerou o quê? Isso gerou uma grande tensão entre esses dois países, ok? Então havia uma rivalidade gigante, uma rivalidade econômica entre quem? Entre a Alemanha e a Inglaterra. Por quê, gente? Porque essas duas nações disputavam mercados consumidores nos continentes africano e asiático, principalmente. Beleza? Tudo bem? Rivalidade franco-germânica, ou seja, uma rivalidade entre franceses e alemães. O principal motivo dessa rivalidade, né, entre franceses e alemães é porque a Alemanha, né, naquele momento, tinha posse de um território francês, o território da Alsácia-Lorena, que era um território rico em recursos minerais. Gente, a Alemanha, em 1871, vai dominar esse território, né? Enquanto estava ocorrendo a unificação da Alemanha, né? A unificação alemã, ela vai ser liderada pelo Estado da Prússia, né? Os prussianos, né, vão promover a guerra franco-prussiana. Os prussianos, com apoio de todos os germânicos, que depois vai dar origem, né, à Alemanha. Aqueles prussianos, eles invadem aquela região da Alsácia-Lorena.
Mas o que tinha de interesse, de interessante na Alsácia-Lorena, gente? Era uma região rica em recursos minerais, ou seja, matéria-prima para as indústrias daquela região, para as indústrias da Alemanha. E aí, os franceses perderam a batalha para os alemães. Os franceses tiveram um território seu dominado pelos alemães. Isso, gente, gera o quê? Isso gera um grande revanchismo, um grande ódio nos franceses contra quem? Contra os alemães, ok? Outro motivo da rivalidade entre franceses e germânicos, entre franceses e alemães, disputa por territórios. Na África, por exemplo, a região de Marrocos, né, que fica no norte da África, no início do século XX, era disputada tanto por franceses quanto por alemães. Essa disputa entre franceses e alemães pela região do Marrocos quase levou, gente, quase levou a um conflito militar entre eles em 1906, tá? É a conhecida crise do Marrocos, que quase, leva a um conflito entre franceses e alemães. Mas por que acontece esse conflito? Devido a quê, gente? Porque quase aconteceu, né, esse conflito. Devido a quê? Devido a disputas militares, devido a disputas por territórios. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Próxima rivalidade. Rivalidade russo-austríaca. A rivalidade russo-austríaca é uma rivalidade por quê, gente? Por disputas territoriais no continente europeu. Na região onde fica o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que fica ali, ó, entre o Império Turco e a Grécia, aquela região era disputadíssima, por austríacos e por russos. E aí isso leva o que, gente? Isso vai levar a um grande, né, conflito, quase leva, perdão, um grande conflito entre eles, porque uma tensão entre russos e austríacos. Mas o que gera de novo essa tensão? Disputa por territórios. Então percebam, essas rivalidades, essas tensões entre os países sempre são geradas por quê, gente? Sempre são geradas devido a disputas territoriais, devido a disputas por mercados consumidores, disputas por matéria-prima. Então naquele momento, sim, lembrando, né, já falei isso para vocês na primeira parte desse vídeo, falei para vocês que o imperialismo é o principal fator que levará ao que, gente? A Primeira Guerra Mundial. Não é à toa. O que é o imperialismo naquele momento? Basicamente, é a disputa por territórios entre os países europeus. Beleza? Essa disputa por territórios leva a rivalidades. Essas rivalidades levaram ao conflito. Outro motivo, política de alianças, né? Outro antecedente da Primeira Guerra Mundial. Política de alianças. É formada a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem compunha a Tríplice Aliança? Alemães, o Império Austro-Húngaro e italianos. Quem compunha a Tríplice Entente? Ingleses, franceses e russos. Gente, percebam o seguinte, por que ingleses, franceses e russos se uniram? Porque eles formaram a Tríplice Entente? É porque eles se amavam? Nossa, guti guti, amo você, né? O francês amava o inglês? Não, né? Vamos relembrar, né? Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, enfim. São vários conflitos que ocorreram ao longo dos séculos entre ingleses e franceses. Agora, o que é de comum entre ingleses, franceses e russos? Eles têm o que, gente? Os mesmos inimigos. Quem são os mesmos inimigos de ingleses, franceses e russos? Principalmente alemães e austríacos, ok? Então, naquele momento, ocorre a união, ocorrem as alianças, devido a que, gente? Às disputas territoriais. A Inglaterra e a França tinham como principal inimiga a Alemanha. Os russos tinham como principal inimigo os austríacos. Então, naquele momento, naquela época, naquele momento, essas alianças não ocorrem porque um país ama o outro. Não. Ocorre por quê, gente? Porque possuíam os mesmos inimigos. Então, essa política de alianças vai ocorrer, a união desses países ocorre para quê? Para ficarem mais fortes, obviamente, eles querem ficar cada vez mais fortes, ok? Naquele momento, garantir a posse dos seus territórios e conquistar o que, gente? Novos territórios. Então, naquele momento, essas alianças acontecem para que aqueles países garantissem, né, os seus territórios conquistados e, obviamente, conseguissem conquistar novos mercados consumidores e novos mercados para terem mais matéria-prima e para terem mais, obviamente, muito mais territórios. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Qual vai ser o motivo de fato, imediato, que vai levar à Primeira Grande Guerra Mundial? Vai ser a morte, vai ser o assassinato do príncipe, ou seja, do arquiduque Francisco Ferdinando. O arquiduque, o príncipe, né? Francisco Ferdinando, o príncipe, né, o herdeiro do trono austríaco, será assassinado na Bósnia. Ele vai visitar, né, o príncipe Francisco Ferdinando com sua esposa, ele visita Sarajevo, que é a capital da Bósnia. A Bósnia, naquela época, era um território dominado pelos austríacos. Falei para vocês que os sérvios tinham um grande interesse em se aliar, né, à Bósnia e Herzegovina, em se unir àquele território, porque os bósnios, eles eram o que, gente? Eles eram eslavos, então a Sérvia desejava naquele momento formar a grande Sérvia. Entretanto,
a Áustria tinha o quê? Um grande interesse naquela região. E aí, o que vai acontecer? Um grupo nacionalista sérvio chamado de Mão Negra, ele vai até a Bósnia, vai até Sarajevo e vão matar o príncipe, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Francisco Ferdinando e sua esposa são mortos, ok, em Sarajevo, na Bósnia, por um extremista sérvio. E aí, gente, quando esse extremista mata o arquiduque, né, que é o príncipe Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austríaco, o que vai acontecer? Os austríacos, eles irão, que a gente, declarar guerra contra a Sérvia. No dia 28 de julho de 14, o Império Austro-Húngaro, ele decide, então, declarar guerra à Sérvia. Entretanto, como eu disse para vocês, né, na época da parte do nacionalismo, os russos tinham também interesses, ok, naquela região onde a Sérvia queria dominar. Os russos tinham interesse, ok, nos povos eslavos. E aí, galerinha, no dia 29 de julho, um dia após o Império Austro-Húngaro declarar guerra contra a Sérvia, no dia 29 de julho, os russos pegam seu exército, mobilizam seu exército até a fronteira, né, com os alemães e com o Império Austro-Húngaro para impedir que o Império Austro-Húngaro invada a Sérvia. No dia 1º de agosto, o que faz a Alemanha? Declara guerra à Rússia. Então percebam como começa o conflito. O conflito começou quando o nacionalista sérvio, do grupo Mão Negra, vai assassinar o herdeiro do trono do Império Austríaco. Naquele momento, o que faz a Áustria? A Áustria, ela vai declarar guerra contra a Sérvia. Entretanto, como a Rússia tinha interesses, né, naquela região onde estava a Sérvia, o que faz a Rússia, gente? A Rússia declara apoio à Sérvia contra a Áustria. Quando a Rússia declarou apoio à Sérvia contra a Áustria, o que faz a Alemanha? Declara o quê? Declara guerra contra quem, gente? Declara guerra contra os russos. Política de alianças. E aí, naquele momento, né, 2 dias depois, no dia 3 de agosto, a Alemanha declara guerra contra a França, ok? Porque os franceses, naquele momento, né, vão tentar interferir, os franceses, né, vão reclamar, enfim, os franceses vão fazer declarações que os alemães não gostaram, declarações, né, contra, né, a guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, e aí, gente, a Alemanha, o que ela faz? A Alemanha declara guerra contra a França no dia 3 de agosto, ok? E aí, para tentar chegar na França, o que faz a Alemanha? A Alemanha, ela invade a Bélgica. Naquele momento, a Bélgica era o quê, gente? Um país neutro. A Bélgica não havia declarado guerra contra ninguém, ok? E a Alemanha invade a Bélgica para chegar à França. Os ingleses não gostaram, os ingleses mandaram um ultimato para os alemães, tipo, Alemanha, olha só, a Bélgica não tem nada a ver com esse conflito. A Alemanha não liga para a declaração inglesa, e aí, gente, o que faz os ingleses? Os ingleses declaram guerra contra a Alemanha. Percebam, a Inglaterra, ela queria o quê, gente? Ela queria um motivo para declarar guerra contra a Alemanha. A Alemanha, o que ela queria? Ela queria um motivo para declarar guerra contra a França. Por quê, gente? Por quê? Por qual motivo? Porque eles estavam disputando o quê? Mercados, consumidores. Estavam disputando territórios. Tudo bem? Então, no dia 28 de julho, se inicia a Primeira Grande Guerra Mundial. No próximo vídeo, na parte 3, nós iremos ver as etapas da Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Tudo bem? Então, galerinha, um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.